o capítulo 16. Juízes, capítulo 16. O versículo 19. Amém? Todos acharam? Juízes, capítulo 16, versículo 19, diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei. Mas ele não sabia que já o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. Amém? Podem se sentar. É sempre uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor, subir nesse altar para ministrar uma palavra ao coração de todas as pessoas que estão ouvindo, aqui presentes ou através do programa, da transmissão, do culto. É uma responsabilidade muito grande e Deus tem um propósito em falar conosco através dessa palavra. Quando eu orei a Deus, pedi a Deus o que eu vou falar, o Senhor me levou para o livro de Daniel. Mas aí durante um culto aqui, o Senhor me levou até Sansão. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre Sansão. Quem era Sansão, como foi o nascimento dele. Sansão era um líder de Israel, conhecido como um homem de grande força física, um homem muito forte. E desde criança a gente escuta a historinha de Sansão. Quando a gente vai fazer os visuais para o culto das crianças, Sansão é aquele homem musculoso, né? Bração forte, e o cabelão, as tranças, cabelo comprido. E, em resumo, a história de Sansão, quando é cortado o cabelo de Sansão, Sansão perde a sua força. Mas por que Sansão perde a sua força? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Aonde estava a força de Sansão? E eu vou falar um pouquinho sobre o nascimento dele. Sansão, a mãe de Sansão, a Bíblia não fala o nome dela, fala do pai de Sansão, chamado Manoá, da tribo de Dan. E o anjo aparece para a mãe de Sansão e fala para ela que ela vai ter um filho. E ela era estéril. Então, Sansão veio como uma promessa de Deus. Deus enviou Sansão para liderar o povo de Israel contra os filisteus, para derrotar. Essa era a finalidade do nascimento de Sansão. Seu pai chamava-se Manoá e sua mãe era estéril. Um dia o anjo do Senhor visitou aquele casal e disse que teria um filho. O anjo diz à mãe que ela deveria guardar-se e não beber vinho ou bebida forte, nem comer coisa imunda, porque ela daria luz a um filho que seria consagrado a Deus desde o seu ventre. E esse filho começaria a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Aqui nós vamos falar um pouquinho do voto de Nazireu. O que era o voto de Nazireu? Que o voto de Nazireu começa com a mãe de Sansão, que quem primeiro recebe a ordem para não beber bebida forte, não tomar vinho, é a mãe de Sansão. Por que já começa com a mãe de Sansão? Porque ele seria consagrado a Deus desde o ventre. E tudo que uma mãe grávida come é, de certa forma, passado para o bebê. Então, já começava a separação de Sansão no ventre da mãe.
E aí, o propósito do nascimento dele era libertar o povo de Israel. O Espírito de Deus estava sobre Sansão já antes mesmo do seu nascimento. Já estava predito que seria assim. O anjo também diz que o menino seria nazireu. Todas essas informações, se você abrir em Juízes, o capítulo 13 até o 16, onde a gente leu, você vai poder se assegurar disso. O anjo diz que aquele menino seria nazireu desde o dia do nascimento dele até o dia da morte dele. Ou seja, era uma ordem de Deus, um decreto, um estatuto perpétuo do nascimento até a morte de Sansão. Nada podia quebrar aquela palavra, porque não era a minha palavra nem a sua, era a palavra de Deus. A única pessoa que podia fazer com quebrar isso seria o próprio Sansão. Só ele podia falar: eu não quero ser nazireu, ou eu vou contra os princípios do nazireado. Somente Sansão. Da mesma forma acontece conosco. A única pessoa que impede as bênçãos de Deus para a nossa vida somos nós mesmos. Não é um problema que eu tive, não é pai, não é mãe, não é o meu patrão, não é o meu emprego, não é a minha falta de oportunidade, não é um trauma de infância, não é nada disso. Quem impede a bênção de Deus de vir sobre a nossa vida somos nós mesmos. Nós que somos o empecilho. Mas quando nós queremos ser bênção, quando a gente decide, assume, se coloca debaixo da mão da proteção de Deus, a bênção dele está sobre nós, ela nos alcança, e aí ela vai para o fim, que é aquele fim que o Senhor determinou para nós. Estava determinado como seria seu nascimento, até a sua velhice e morte. Estava estabelecido aqui um princípio que jamais poderia ser quebrado. A palavra nazireu significa, deriva do hebraico, nazir, que é igual a separar, separado para Deus ou consagrado a Deus. Então, como era reconhecido uma pessoa que fazia esse voto? Ela tinha um sinal. Qual que era o sinal? Ela não cortaria seu cabelo, se fosse homem, porque a mulher também podia fazer o voto de nazireu. Se fosse homem, ele não cortaria seu cabelo, não cortaria sua barba nunca na vida dele. Não tomaria bebida alcoólica, vinho, bebida forte, e não tocaria em coisa morta. Não poderia se aproximar de um defunto, vamos dizer assim, ou de qualquer animal morto. Então, esses seriam os 3 sinais, os 3 princípios, as 3 coisas que indicariam o nazireado na vida de uma pessoa. E vamos ver o que Sansão faz com isso. Nasceu Sansão e a mãe e o pai dele lhe deram o nome de Sansão, que significa pequeno sol ou luz. E assim o menino crescia. O pequeno sol, a luz, crescia. Já adulto, Sansão, um dia lá sai com os pais dele, desce até uma região, uma cidadezinha chamada Tímina, e lá ele vê uma mulher, uma das filhas dos filisteus. Então, ele chama seu pai e sua mãe e pede aos pais dele que a tomem por esposa. Os pais dele falam: Sansão, meu filho, não, ela é do povo inimigo. Ela pertence aos nossos inimigos. Aqui entre os nossos irmãos você não gosta de nenhuma moça te agradou. Aí Sansão fala: não, só dela eu me agrado. Eu quero aquela moça. No terreno inimigo. Sansão busca uma esposa no terreno inimigo. Ele desobedece um conselho dos pais. E quantas vezes nós, como filhos, desobedecemos um conselho dos pais? Quantas vezes você, jovem, que está sentado aí, você que está assistindo, que está me ouvindo, está diante de uma situação e desobedece pai e mãe.
entra no terreno inimigo e quer uma companheira do terreno inimigo. Pare e pense para você ver. Será que é assim mesmo que a gente tem que fazer? Mas Sansão não escuta pai e mãe, o conselho. Então, os seus pais o aconselham a não tomar por esposa uma filha dos filisteus, daquele povo que não tinha aliança com Deus, que não adorava o mesmo Deus que Sansão. Os pais dele aconselham ele dizendo que entre os irmãos dele, entre o povo dele, que era o povo israelita, teria uma moça que o agradaria, mas ele insiste dizendo que não. Ele não ouve conselho, ele não dá ouvidos, ele não faz nenhum caso da lei de Deus com respeito ao seu povo, que dizia a lei dos israelitas, falava do casamento misto, para não haver mistura. Ele não faz caso disso. Ele fala, mas não é assim não. O que tem? Conheço fulano que casou com uma pessoa assim, 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 que não serviu o mesmo Deus, depois ela foi para a igreja com ele, e aí os dois estão juntos, estão tão bem. É a lei do relativismo que vigora muito hoje em dia, né? Eu sempre posso quebrar um princípio, fazer, porque não é bem assim. Hoje os tempos são modernos, isso é para aquela época, não é para a época de hoje. E aí, eu entro no terreno inimigo, começo a fazer escolhas dentro do terreno inimigo. E Sansão fez isso. E aí o que acontece? Sansão desce com seus pais até Tímina. No caminho, um leão novo, ou seja, um leão forte, sai e vai ao encontro de Sansão, bramando, pula em Sansão. E o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. E a Bíblia não cita, mas os pais de Sansão não vê esse acontecimento. E Sansão também não conta o que tinha acontecido. Sansão vai lá, conversa com essa mulher que ele viu, que se agradou dela, e depois de alguns dias, ele volta para tomar ela como esposa, porque era comum naquela época o casamento, os pais iam conhecer a moça, e conversavam com ela, o moço voltava para sua casa, para sua região, depois ele voltava de novo ali onde ele viu aquela moça que ele queria tomar para casamento, levava algum presente, e ali já fazia uma festa e tudo, e concretizava o casamento. Então, ele desce novamente para a região de Tímina, onde estava essa moça, mas ele se aparta do caminho. E há um perigo quando a gente se aparta do caminho. Se o caminho é aquele ali, eu não posso me apartar dele. Porque se eu me apartar do caminho, se eu tomar um outro caminho, eu não vou chegar da mesma forma que eu chegaria se eu tomar o caminho certo. Por exemplo, se eu quiser ir daqui para Passos, eu vou pegar esse sentido, eu vou passar pelo trevo de Pratápolis, de Itaú, a próxima cidade é Passos. Mas eu posso chegar em Passos de outra forma. Eu posso ir até Pratápolis, entro em Pratápolis, lá eu pego para o lado de Paraíso, depois de Paraíso eu venho por uma estrada muito mais longa, eu chego em Passos também. Chego ou não chego? Chego. Mas eu tomo outro caminho. O perigo em tomar outro caminho. O que ele faz? Ele se aparta do caminho para ver aquele leão que ele matou, porque fazia alguns dias, ou seja, aquele bicho estava em decomposição, estava fedendo. Mas Sansão tinha uma tendência a olhar coisa estragada. Ele queria ver como que estava aquele leãozinho que ele matou lá. Ó. O que o voto de nazireado falava? Ele não podia se aproximar, não podia tocar, ele não podia chegar perto, ter contato com coisa estragada, com coisa
putrefada. E aí ele vai, quando ele se aproxima daquele leão, ele vê um enxame de abelhas e vê mel. No meio daquele leão lá em decomposição, tinha um pouco de mel. E ele toma aquele mel, come, volta no caminho, encontra o pai e a mãe, dá para o pai e para a mãe dele comerem. Mas não fala de onde que ele achou aquele mel, de onde que ele tirou. O pai e a mãe não perguntam. Ele já está grandinho, né? Já sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode. O pai e a mãe não ficam em cima, porque filho não gosta, né? Que pai e mãe fiquem em cima. Eu sei o que eu estou fazendo, tenho 18 anos, tenho 17, eu estou grande. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, para de me vigiar. Além dele se contaminar, ele contamina o pai e a mãe. Ele dá para eles. Quebrando mais um princípio do voto de nazireado. Entristecendo o Espírito Santo de Deus na vida dele. Toca em coisa imunda, come e dá a seus pais. Ele acha doçura em coisa estragada. Ele acha que beleza, que coisa mais doce. Aquilo ali tá, não, ali está fedendo, mas aqui não está. Isso aqui está limpinho, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Só está misturado com o meio da sujeira, mas eu consigo tirar a sujeira. Tem uma parte limpa aqui, eu fico com a parte limpa. Aqui, Sansão vai cada vez mais fazendo com que o Espírito Santo de Deus se entristeça com a atitude dele. Porque o que entristece o Espírito Santo de Deus são as nossas atitudes. As nossas atitudes traz a presença de Deus. E as nossas atitudes afastam a presença de Deus da nossa vida. As nossas escolhas traz o céu até nós. E as nossas escolhas faz um telhado de bronze, onde o céu não nos ouve. As nossas escolhas. Todo mundo é livre para escolher. Quando a criança é pequena, o pai e a mãe tomam pela mão e falam: minha filha, não faz isso, não faz aquilo. Senta, come, veste a roupa. Está na hora de ir para a escola, pai e mãe vai direcionando, vai indicando, vai mostrando o caminho. Aí cresce, já aprendeu, já sabe. Sabe se vestir, sabe comer, sabe falar que está com fome, com dor, sabe escolher, sabe ou não sabe? A gente leva filho, quando é pequenininho na loja, a gente veste nele a roupa que a gente quer. Passa um pouquinho, eles não vestem, eles que escolhem. E é bom que seja assim, é natural, tem que ser assim. Mas cuidado com as escolhas. Cuidado com o que você está fazendo com a sua escolha. O que você está escolhendo? Sansão, então, chega naquela cidade onde está aquela moça e dá um banquete e propõe um enigma a decifrar. E põe um prazo para decifrar esse enigma, um prazo de 10 dias. Tinha que decifrar um enigma. E aí ele fala qual era o enigma. O enigma era o seguinte: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E fala, quem descobrir, eu vou dar um presente. O presente é, eu vou dar 30 camisas e 30 vestes festivais. As camisas eram um tecido retangular que eles jogavam por cima da roupa que estava vestindo e andava com aquilo dia e noite para proteger do sol durante o dia e do frio à noite. E as vestes festivais eram vestes de festa, o próprio nome diz. Ou seja, se fosse hoje, seria o vestido bonito que a gente vem no culto de domingo, o terno do Alex, né? Cada um com a sua melhor roupa. A veste festival era a sua melhor roupa. Sua roupa separada para uma festa. Mas ninguém decifrava, ninguém descobria do que ele estava falando. E em 3 dias ninguém imaginava do que esse homem está falando. Mas eles queriam descobrir o enigma de Sansão. Sansão dá um banquete, Sansão vai fazer festa no terreno inimigo. Ele se senta para fazer festa, para partilhar do terreno inimigo. Ele entra num lugar onde ele não deveria estar, porque ele era separado para Deus. O Salmo de número 1 fala,
Deixa eu achar aqui, que me fugiu. Bem-aventurado aquele que não se assenta. Quer ver? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém é ficar parado no meio dos escarnecedores. Não é lá o lugar de Sansão. Sansão faz uma festa no meio do povo inimigo, no meio dos escarnecedores. Ali há piadinhas, ali há enigmas. Vamos fazer, quem descobrir vai ganhar um prêmio. Ele entra vou dizer a palavra de hoje, ele entra na vibe daquele povo. Ele quer ser igual àquele povo, mas ele não é igual àquele povo, ele não era. Não era o lugar para ele estar. Ele não podia se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda de escarnecedores. E nós, quantas vezes a gente faz isso? Ah, mas Jesus pregou para a prostituta? Jesus estava no meio disso, no meio daquilo? O que tem? Eu posso ir também, eu estava pregando o evangelho ali. Será que estava? Deus conhece o nosso coração. Eu estava ali pregando o evangelho? Sansão estava ali como um homem consagrado a Deus? Não. Ele estava ali como um homem exibicionista. Por que ele invadia o terreno do inimigo e ficava? Porque ele estava confiando na sua força. Porque o coração dele se engrandeceu. Eu sou forte, ninguém me detém, ninguém me para, confiando na força dele. Esquecendo dos princípios que Deus tinha para a vida dele. Estava quebrando aos poucos, um a um dos princípios que Deus tinha para ele. E ninguém descobria o enigma. Então, o que os filisteus fizeram? Disseram àquela mulher: se você não descobrir o enigma e nos contar, nós vamos matar queimados você e a casa dos teus pais. Então, o que aquela mulher que Sansão olhou e quis, que o pai e a mãe falou, não, meu filho, aquela lá não. O que ela fez? Ela começou a chorar e falava, Sansão, me conta, o que é o enigma? Me conta, molando Sansão. Até que Sansão não cedeu e contou. Aí ele falou. O comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Do comedor era o leão. E a doçura era o mel. Ele fez um enigma do fato que aconteceu com ele. Só ele saberia. Ele e Deus. Porque ninguém estava ali por perto quando ele matou aquele leão. Então, ou seja, ele fez algo que jamais os filisteus iam descobrir. Porque a intenção dele era derrubar os filisteus, era causar tumulto entre os filisteus. E aí, o que a mulher faz? A mulher que Sansão quebrou princípios, desobedeceu pai e mãe, ela trai Sansão. Ela corre e conta para o povo dela, com medo que ela e a casa dela morressem queimados. Ela vai lá e fala, o enigma é isso, isso e isso. E aí, os filisteus vão e falam para Sansão, nós já sabemos qual é o seu enigma. Seu enigma é assim, 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 assim. Sansão fica enfurecido. Aí, o prêmio, qual era o prêmio? 30 roupas, vestes festivais, né? Ele vai lá e mata 30 israelitas, toma as roupas deles, entrega para os outros israelitas que estavam vivos. Começa a matança. E assim ele vai. Assim ele vai. Porque ele estava envolvido com aquele povo. Sansão erra ao escolher uma mulher que traiu a sua confiança. Ele escolheu uma mulher no meio do povo inimigo, porque seus desejos carnais o enganaram. Movido por desejo carnal, ele olhou aquela mulher e desejou ela. O problema de Sansão era na área sexual. Um desejo, ele olhava, ele desejava, ele queria, ele estava disposto a tudo para conseguir aquilo que ele queria. A gente precisa se conhecer, viu? Nós precisamos saber qual é o nosso ponto fraco. Onde está seu ponto fraco? O que me faz tropeçar? O que me faz cair? Qual que é meu ponto fraco? Reconhecer que eu sou fraco para o meu Deus.
e falar: Senhor, eu sou fraca nisso, me ajuda. Levar a nossa fraqueza para o nosso Deus e pedir ajuda para Ele. Mas Sansão não fez isso. Sansão era forte, musculoso. Ninguém vencia Sansão. A gente sempre acha, né? É assim, ó, o pecado, ele começa de pouquinho. Ele vai entrando, vai entrando. Hoje eu faço um pecadinho aqui. Amanhã eu faço mais outro pecadinho. Aí eu dou uma flertadinha com outro pecadinho. E falo assim, não, ao que eu quiser sair disso aqui, eu largo mão disso aqui. Aí a gente chega no culto, o culto dá aquela bênção, Deus usa alguém para falar com a gente, há um louvor bonito, a gente é tocado, uma palavra bonita, a gente é tocada. Mas aí depois, ao que eu saio, que eu vou embora, eu falo, opa, cadê meu pecadinho aqui de estimação? Aí eu vou flertando com ele, aí aquele pecadinho vai se tornando um pecadão. Ele vai ficando grande. Eu ouvi uma pregação que o pastor fala assim, ó, que o diabo se aproxima de uma pessoa e a pessoa fala, eu quero isso, eu quero subir, eu quero fazer, eu quero acontecer. Ah, o que tem? A pessoa cheia disso. Então o diabo fala assim, é tudo isso que você quer, eu posso te dar. Vem cá, ele se abaixa e fala assim, monta aqui em mim, eu vou te levar. Aí leva aquela pessoa, tudo que aquela pessoa quer, aquela pessoa vai, não, posso entrar ali, posso sentar no meio dos meus amigos, eu posso fazer uma festinha, eu posso compartilhar a festinha deles, não tem problema. Aí chega uma hora que o diabo que estava carregando aquele homem nas costas, joga ele no chão e fala assim, peraí, agora eu vou montar em você. Agora eu vou direcionar a sua vida. Agora você vai estar tão amarrado que você não vai conseguir se libertar de mim. Porque o pecado, ele vai entrando devagarzinho. Então a gente precisa se conhecer. Quando a gente fala assim, opa, isso aqui é pecado, isso aqui está me dominando. Eu quero ser livre disso, eu quero ser liberta em nome de Jesus. Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que ter um amigo, uma pessoa da nossa confiança, para a gente abrir nosso coração. E falar assim, olha, eu tenho problema nessa área, me ajuda. Ora comigo, me ajuda. Sansão não reconhecia que precisava de ninguém, ele era forte. Ele vencia tudo. Ele era invencível até então. Passado algum tempo, Sansão toma um cabrito. Peraí, voltando. Para pagar o prêmio, ele mata 30 filisteus, toma suas vestes e dá aos homens que lhe declararam o enigma. Porém, se acendeu a ira e ele volta à casa de seu pai. Aí Sansão nem quis mais saber daquela mulher. Ele ficou tão enfesado que ele voltou para a casa do pai dele. Para a mulher que ele queria casar, não teve nem casamento direito. Nem teve festa, não teve lua de mel, não teve viagem, não teve banquete, não teve nada. Ele volta para a casa do pai dele. De tão irado que aquela mulher o traiu. Aquela mulher não traiu a confiança dele, não merecia o amor dele. Passa um tempo, ele esfria a cabeça, aí ele prepara um cabrito e volta, como era de costume, para agradar aquela moça. Quando ele chega lá, o que o pai da moça fez? Tinha dado ela em casamento para outro homem. Aí Sansão fala, opa, cadê a mulher? Porque Sansão ainda queria aquela mulher ainda. Ele queria mais um pouquinho aquela mulher. Ele não queria deixar aquela mulher. Já viu que ela traiu ele. O pai e a mãe já tinham dado conselho que não era para ficar, mas ele queria. Era a vontade dele que tinha que prevalecer. Eu quero, vou voltar lá. Chegou lá, o pai da moça já tinha dado ela em casamento para outro moço. Ele fica enfurecido. E o que ele faz? Ele pega 300 raposas, trela os rabos das raposas lá, coloca um chumaço de fogo entre eles, de negócio lá, eu esqueci o nome, ateia fogo. E essas, imagina, um bicho com fogo na ponta do rabo, sai correndo. Saíram correndo, e naquela época era muita plantação. E elas andam no meio da plantação de cereais, de vinhos, das uvas e dos olivais. E pega fogo em tudo. E acaba com a plantação daquele povo. Acaba com tudo. Claro que ia ter revanche. Os filisteus iam se vingar daquilo que Sansão fez. Em vingança, os filisteus vão lá e matam a mulher, a que Sansão queria se casar com ela, e o pai dela. Mais morte. O pecado traz morte.
A consequência, o salário do pecado é a morte. O pagamento que ele dá, porque a gente se deixa levar por ele, é morte. Aqui era morte física mesmo. Mas nós enfrentamos a morte espiritual também. É quando nada nos toca. Quando você ouve um louvor, é uma música só. Quando você ouve uma pregação, é uma palavra só. Quando o coração endurece. O pecado vai chegando a um ponto que a gente vai endurecendo o nosso coração. E a morte, tem uma morte espiritual. E é tão difícil, depois, você se levantar de novo. Então, não permita que aconteça isso. Percebeu que tem alguma coisa errada com você? Eu não estou fazendo o que é certo diante da palavra de Deus. Preciso de ajuda. Procura ajuda. Procura ajuda. O Senhor, Ele nos vê, Ele nos ouve, Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo que a gente venha falar. Então, ora ao seu Deus, fala com Ele, fala, Senhor, eu estou assim, 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 meu coração está assim, eu pensei isso, eu fiz isso, eu estou achando que estou tomando outra direção. Me ajuda, Deus, a sair dessa. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Quando a gente não sabe orar, Ele vai e intercede por nós. Ele ora por nós. Mas não fique como está. Não deixe o pecado te dominar. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Não é força, é resistência. Sansão confiava na força dele. Mas eu estou falando de resistência, de resistir. Se eu andar por esse lado aqui, não vai dar certo. Eu me conheço. Então eu vou cortar caminho por ali. Não enfrenta a sua deficiência. Sozinha não. Qual é o problema? Qual o problema de Sansão? Era na área sexual. Sansão se esbaldava na área sexual. Ele tinha um desejo, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Tudo que ele olhava, ele desejava, ele queria. A lascívia. Era um desejo imoral o tempo todo. A lascívia é um pecado ligado à área sexual o tempo todo. Ele olhava, ele desejava, e enquanto ele não tinha aquela mulher, ele não sossegava. E Sansão, então, ateia fogo, e em vingança os filisteus vão lá e matam a mulher de Sansão e o pai dela. Aquilo tornou uma carnificina. Morte para todo lado. Aí Sansão vai, com medo do que ele tinha feito, né? Destruiu os olivais, os trigos, cereais, tudo. Ele se esconde na fenda de uma rocha em Etam, e ali ele fica. Os israelitas descobrem que ele está lá. Os israelitas é o povo dele. Eles vão lá, pegam Sansão, amarra ele. Sansão fala assim, só me preserva a vida. O próprio povo de Sansão pega ele, entrega ele na mão dos filisteus. Por quê? Os filisteus estavam irados com o que ele tinha feito. Falando, então é melhor nós entregar ele do que todo mundo de nós, todos nós, sofrer a consequência do que ele fez. Vamos entregar ele, foi ele que fez a arte, vamos dizer assim? Vamos entregar ele. E aí, eles levam Sansão, amarrado com aquelas cordas, e aí, naquele momento, o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, e Sansão arrebenta aquelas cordas como se fosse nada para ele. E ele toma uma queixada de jumento, ou seja, uma cabeça de jumento que estava por ali, de algum bicho morto, e com aquela queixada ele mata mais 1000. Mais gente morta. Olha para você ver a consequência das atitudes desse homem. É morte por todo lado. E aí, Sansão sai daquela região, vai para uma outra região, para Gaza, a terra de Gaza. Ali ele se envolve com uma prostituta. E aí os filisteus fazem uma tocaia para vigiar ele, enquanto ele está se divertindo com a prostituta. De novo o pecado dele na área sexual.
E aí os filisteus falaram, nós vamos ficar aqui até amanhecer o dia, nós não vamos deixar ele sair daqui, nós vamos pegar ele. E o que ele faz? À meia-noite ele acorda, ele já tinha feito o que ele queria com a prostituta. E aí ele sai, naquela época as cidades tinham portões, e ele leva os portões daquela cidade nos ombros, arrasta, arrebenta, sai arrebentando parede, tudo. E isso novamente vai deixar os filisteus irados. Eles esperavam ele no amanhecer do dia que ele fosse embora. Ele vai embora à meia-noite. Sansão tinha uma fraqueza, as mulheres. A concupiscência dos olhos. Ele desejava uma mulher e ia até as últimas consequências. E elas traíam a sua confiança. Pertenciam a um povo inimigo. Mas ele buscava esposa no lugar errado, com mulheres que não tinham compromisso com seu Deus. Erro nas escolhas. O tempo todo, Sansão errava nas suas escolhas. Depois de todos esses acontecimentos, Sansão se apaixona novamente por outra mulher, porque enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Ah, eu estou apaixonada por aquele moço. Ah, mas, nossa, ele é tudo de bom. Às vezes é um moço dado à bebida, mexe com droga, não gosta de trabalhar, não obedece pai e mãe, é mal educado, não é bom filho. Ah, mas ele é tão bonito. Nossa, eu vejo ele no meu coração, minhas pernas ficam bambinha. Eu já tive a idade de vocês, eu sei tudo como que é isso. E a gente se ilude, eu me iludi uma vez, na minha mocidade. Achei que era o amor da minha vida. Podia escutar o barulho do carro dele passar, eu escutava, falava, nossa, olha, está passando. Pegava na minha mão, ai, que cheiro mais bom. Aquela coisa doentia que me fazia mal. Se eu tivesse com um prato de comida, eu queria deixar o prato de comida, porque nossa, era ele que estava chegando. Eu tenho que me arrumar. Meu pai e minha mãe não queriam o namoro. Quando eles manifestaram, minha mãe principalmente, né, mãe? Que não queria. Fiquei de mal dela. Fiquei sem conversar. Mais de 15 dias dentro da mesma casa. Não conversava com ela. Uai, mas ele é tão trabalhador. Eu vou casar com ele. Eu gosto dele. Durou aproximadamente 7 anos, esse amor louco, não correspondido. Porque eu chegava no colégio, sentava na carteira, a menina que sentava na minha frente falava para mim assim, ó, ontem eu fui no baile e fiquei com seu namorado. E eu ouvia aquilo lá, porque eu não era menina de baile. Meu pai não deixava, minha mãe não deixava. Eu não era menina de baile. Eu não era menina de ficar para a rua até tarde. Eu não era menina de namorar dentro de carro. Eu tinha que namorar dentro de casa. A outra fazia tudo que eu não fazia. E aí, ela me contava. Aquilo feria meu coração, mas eu queria saber mais. Falei, até que hora que você ficou? Para depois eu chegar perto dele, brigar com ele. E falar assim, fiquei sabendo que você ficou com a fulana. Sofria. Graças a Deus passou. Se eu não tivesse ouvido o conselho da minha mãe, do meu pai, eu teria me casado com ele, sim, ele me pediu em casamento, era tudo que eu queria. Mas eu não tinha confiança mais. E Deus, pela infinita misericórdia dele, não permitiu. Hoje eu estou aqui. Não tinha arrebentado com o meu emocional. Eu era capaz de fazer qualquer coisa para ter o amor dele. E eu achava que isso era amor. Eu não ia ter um companheiro. Porque esse período que eu namorei com ele, entre vai e volta, brigava, terminava, os problemas que tinham na minha casa, eu não tinha nele um companheiro para compartilhar nada. Quando você arrumar um moço para namorar, uma moça para namorar, ela tem que ser sua companheira. Ela tem que te ouvir, te ajudar, te escutar, te apoiar. Se você chorar, ela tem que te entender. Às vezes ela não vai ter nada para te dizer naquele momento, mas ela precisa te ouvir. Ele não era nada disso. Era trabalhador? Continua sendo, está aí, ó, pela cidade. Já se casou e descasou inúmeras vezes. Hoje eu olho e falo, puxa vida, foi aquilo ali que eu amei, que eu gostei tanto.
Perdi 7 anos da minha mocidade que eu podia ter conhecido outros moços, que na época que eu gostava dele, na igreja, se eu namorasse com um moço não crente, eu ficava fora de comunhão. Fiquei várias vezes fora de comunhão por conta desse namoro. Troquei a presença de Deus, troquei as bênçãos que Deus tinha para mim. 7 anos da minha vida, jogados por água abaixo. E eu tenho certeza que Deus tinha coisa muito melhor para mim. Mas eu não queria, eu estava igual Sansão. Eu quero aquela, só aquela me interessa. Eu quero aquela. Eu acreditava que podia ser diferente. Um dia ele vai comigo. Tudo ilusão. Então pensa bem, moça, moço. Quando seu pai te aconselhar, pensa bem. Escuta conselho. Hoje eu aconselho meus filhos, conto minhas experiências e falo assim, a gente que está mais velho, vê lá na frente. Vocês não conseguem ver. Na época que eu passei, eu não consegui ver. Os pais da gente conseguem ver. Bom, nós estamos na Dalila, né? Então ele conhece uma mulher no Vale de Soreque chamada Dalila. O príncipe dos filisteus descobre que Sansão estava apaixonado por aquela mulher, vai até Dalila e propõe pagar-lhe 1.100 ciclos de prata para ela descobrir de onde vem a força de Sansão, e ela topa o desafio. E por 3 vezes, Sansão, estando com Dalila, Dalila fala para ele de onde vem a sua força, porque ela queria descobrir, porque ele era um homem diferente, de onde vem a sua força. Na verdade, Dalila queria que Sansão fosse um homem comum, mas ele não era um homem comum. Ele era um homem cheio da presença de Deus, um homem que o Espírito Santo de Deus se apoderava dele, o revestia de força para ele lutar contra aquele povo inimigo de Deus. E aí, por 3 vezes, Sansão brinca de mentirinha com Dalila e fala, se me amarrar com uma corda nova, vamos ver aqui. Primeiro ele fala assim, se me amarrar com 7 tendões frescos, e eu não consigo me soltar. Aí ela ia lá, preparava, mandava os homens preparar e fazia aquilo com ele. E ela fazia ele dormir, eu não sei como, a Bíblia não relata, eu sei que ele dormia. E aí ela acordava ele e falava, Sansão, se levanta, os filisteus estão chegando. E aqueles tendões ele arrebentava num estalo. Assim ela fez com esses tendões frescos, depois ela fez com cordas novas. Sansão falou, não, mas tem que ser corda nova. Se me amarrar com corda nova, aí eu vou ficar mansinho, bonzinho, e vocês vão conseguir me dominar. E aí ela acreditava, ia lá e fazia. E aí, quando ela falava, Sansão, acorda, os filisteus vêm, ele levantava e ele arrebentava aquelas cordas. E assim foi, com essas cordas, e depois, com as cordas novas. E aí um dia ele fala assim, não, se você pegar minhas tranças e amarrá-la na urdidura de um tear, eu perco a minha força. Tudo que ele falava, ela acreditava. Ele brincava com mentirinhas, ele era dado a mentirinhas, ele falava muito, ele gostava desse clima de suspense, vamos ver o que ela vai fazer. E aí ela traía a sua confiança, ele não enxergava. Ele continuava com ela, até que um dia, ela faz ele dormir nos seus joelhos, chama um homem. Bom, antes disso, antes dela fazer ele dormir, ela importuna ele todos os dias, fala para ele assim, você não me ama, você não me dá uma prova de amor, me dá uma prova de amor. A prova de amor é me contar seu segredo. Me conta seu segredo, você não me conta, você está contando mentira para mim. Aí vai, ele já cansado de tanto ela o importunar, ele fala para ela, fala, eu sou nazireu, sou consagrado desde a minha infância, então se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. E aí ela descobre, faz ele dormir, ele dorme, ela dorme, um homem entra naquele lugar que ele está dormindo, corta a trança do cabelo dele, as tranças, rapa ali a cabeça.
E ela faz de novo, do mesmo jeito que ela fazia. Sansão, acorda, levanta, os filisteus estão chegando. E ele vai e levanta. E ele diz, eu vou levantar como das outras vezes, né? Eu levantei, eu arrebentei tendões, eu soltei meu cabelo da urdidura do tiar, eu vou prevalecer novamente. Só que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se afastado dele. Ele entristeceu tanto o Espírito do Senhor que ele se afastou dele. Ele não estava mais ali com Sansão. E nós, sem a força do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Nós não conseguimos resistir nada. A força não está em nós, a força está no Deus que nós servimos. É o Espírito Santo de Deus que nos reveste de força. E aí, o que acontece? Os filisteus entram naquele lugar, pegam Sansão, arrancam-lhe os olhos, o acorrentam. Ele que brincou tanto de ser amarrado de cordinha, de tirinha, de tendão, agora estava amarrado com correntes de bronze. É levado para uma prisão, e ali na prisão ele vai rodar um moinho. Ele não mais tem esperança de vida, porque agora a vida dele é em círculos. Quem anda em círculos não sai do lugar. Sai? Não sai. A vida de Sansão se resumia a uma prisão. O sol, que era o pequeno sol, o significado do nome dele, agora era escuridão. Pequeno sol, luz, agora era escuridão. Não havia mais luz. Findou tudo na vida de Sansão, por conta de escolhas erradas. E aí, um dia Sansão era motivo de chacota. Numa das festas dos filisteus, eles chamavam Sansão para rir dele, porque aí ele continuou forte, musculoso, aquele bração. O cabelo dele tinha começado a crescer novamente. Assim que cortou, começou a crescer. Mas ainda não estava crescido, grande, né? Mas começou a crescer. Ou seja, havia oportunidade para ele. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Hoje a gente deita de um jeito, amanhã a gente acorda de outro jeito. Tem dia que a gente deita tão triste, tão sem esperança, tão preocupado, como vai ser daqui a pouco, do futuro, como vai ser. E no outro dia a gente levanta, o Senhor enche o nosso coração de esperança, a gente fala assim, eu tenho esperança, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que me sonda, um Deus que não me abandona, um Deus que é fiel, ainda que eu seja infiel. E Sansão ali, naquela festa, sendo motivo de chacota, a Bíblia fala que ele era carregado para os lugares, alguém tomava ele pela mão e o levava. Então ele pede para que esse moço o coloque entre as colunas do templo. E aí ele apoia sua mão de um lado e de outro nas colunas do templo. E jamais os filisteus imaginavam o que ele ia fazer, porque o que vale um homem forte sem sua visão? Ele já tinha perdido a visão. O que adiantava aquele homem musculoso se ele não enxergava mais? Então ninguém tinha medo dele, todos riam dele. E aí ele faz uma oração naquele dia e pede a Deus que dê a oportunidade dele se vingar dos filisteus. E aí Deus ouve a oração de Sansão, porque Deus ouve a nossa oração, mesmo quando a gente está ali fazendo coisas que desagradam a Deus, que faz com que a presença do Espírito Santo de Deus saia de perto de nós. Quando a gente ora, Ele está pronto a nos retornar, a nos abençoar. Ele está pronto a nos ajudar. E aí, a presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor novamente se aposta de Sansão. E Sansão faz força, empurra e destrói aquele lugar, aquela casa, aquelas colunas. Sansão morre junto com aquele povo filisteus. E a quantidade de pessoas que ele mata com a sua morte é maior do que todos que ele já mataram, que ele já matou em vida. Morre todo mundo que estava ali, criança, mulher, todo mundo morre. Ele morre, mas todo mundo morre com ele. Deus ouviu ele. Sansão quis
copiar o mundo, abriu mão dos seus valores. Ele buscou uma liberdade para viver no pecado e acabou preso, acorrentado, dominado. Porque liberdade é agradar ao Senhor. Não tem liberdade. Ah, mas eu quero ser livre. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Sou sim. Desde que eu não venha ferir a santidade do meu Deus. Porque eu conheço a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Tudo que você fizer em desagrado a essa palavra aqui, não é liberdade. É corrente. É corrente, é algema. Que a gente mesmo coloca na gente. Então, o que nós podemos aprender com a história de Sansão? Sansão caiu na mão dos filisteus porque não deu atenção aos sinais. Ele não caiu em si, não reconheceu seus erros. Sansão não se conhecia. Ele continuou errando. E a palavra do Senhor fala que um abismo chama outro abismo. Ele não dominou a si mesmo. Ele era um gigante na força, mas um fracote na área do domínio próprio. Ele não conseguia se dominar. Sansão destruiu o campo dos filisteus, mas ele foi destruído porque deu atenção maior à lascívia, aos desejos da sua carne. Sansão carregou os portões de Gaza nas costas, mas foi esmagado pelos pecados de Gaza. Há lugares que são escorregadio para os nossos pés, nós não deveremos ir nesses lugares. E nós sabemos qual lugar que a gente vai cair, que é escorregadio, é aquilo que te faz cair. A gente tem que saber qual terreno que nós estamos pisando. Então, eu gostaria de refletir, cada um de nós possamos refletir e te encorajar sobre escolhas perigosas. Vigie seu coração, seus olhos, seus lábios. Vigie seus pés, seus ouvidos, suas mãos. Escolha amizades, fuja de lugares perigosos, atitudes perigosas que te afastam da presença de Deus. Volte-se para Deus, se arrependa, volte-se para Deus, porque as promessas dele vão se cumprir na nossa vida, se a gente estiver debaixo da vontade dele. Então, quem sou eu hoje diante da história de Sansão? Quem é você hoje diante do que você ouviu sobre Sansão? Cuidado com as escolhas que nós fazemos, com os lugares, com as pessoas que eu me relaciono. Cuidado com negócios que eu faço com pessoas que não servem o meu Deus. Não há aliança entre eu e uma pessoa que não serve o meu Deus. Não escolha para você um companheiro, uma companheira no terreno inimigo. Quer uma esposa, quer um namorado, quer um marido? Peça a Deus, ele vai te dar. Mas você tem que ficar na posição de receber. A posição de receber debaixo da presença dele. Ai, Deus, me dá um esposo, mas eu mesmo vou lá procurar. Eu não deixo Deus me dar. Eu quero agir com a minha mão. Aí eu vou fazer minha escolha. Deus vai me impedir? Não. Minha mãe e meu pai vão me impedir? Não. Mas eu vou sofrer a consequência da minha escolha. E depois eu vou chorar amargo. Vai custar muito de mim. Volte-se para Deus. Peça a Ele forças para prosseguir e não seja destruído. Quando Sansão inicia no nascimento dele, aqui no capítulo 13, fala quando o anjo aparece para o pai de Sansão. Ele está em Zorá, um homem de Zorá, essa região, chamado Manoá. E quando Sansão morre, aqui no versículo de número 31, sepultaram, então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram Sansão e subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Ou seja, Sansão volta ao início. Ele volta de onde ele saiu. Quando ele foi abençoado, ele volta de novo lá. Ou seja, sempre é tempo de voltar ao início de tudo. Voltar ao primeiro amor. Mas não espere acontecer como aconteceu com Sansão, porque depois de morto não há mais nada que pode ser feito. Que fique para nós essa lição sobre a atitude de Sansão,
por escolher errado, que as nossas escolhas vão se refletir em toda a nossa vida. Só vai cessar se Sansão não faz isso e morre ali, destruindo aquele lugar. Sansão continuaria sendo prisioneiro daquele povo, rodando moinho, sem esperança de futuro, sem sair do lugar, estagnado, parado, andando em círculos. Quando a gente quer prosseguir, quando a gente quer avançar, a gente anda para frente. Quem anda para trás, eu brinco com meus meninos, é caranguejo. A gente anda para frente. A gente olha o alvo, nosso alvo é Jesus. Nosso alvo é o céu. Caiu, levante-se. Está difícil? Me ajuda. Peça ajuda. Mas não desista de seguir o Senhor Jesus. Amém? Você é consagrado a Deus. Eu sou consagrada a Deus. Nós temos uma aliança com Ele. Não quebre essa aliança por ninguém. Por nada nesse mundo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um dos jovens presentes aqui, dos irmãos. E que o Senhor possa continuar falando com o nosso coração. Igual Ele está falando ao meu coração. Amém? Deus abençoe.